Boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos começando mais um Papo de Quinta. Fernando Brengel está chegando. Boa noite, Fernando. Vou chamar você aqui. E aí, boa noite a todos. Então vamos começar batendo um papinho hoje nessa quinta-feira com muito frio. Fala, Fernando. Fala, Valdinho. E aí? Tudo bom? Tudo bem, e você? Estou aqui tomando suco. Hoje é suco. Ah, hoje não é vinho, é suco. Janaína Crociati. Janaína Crociati, Karen Veríssimo, saudade. Lindas, lindas, maravilhosas, sempre. Nossa, faz tempo que Deixa eu eu não falar. vejo. Oi? Faz tempo que eu não tenho notícia da Karen Veríssimo. Boa Não, noite. agora ela só aparece na Variety. Ela só aparece na Variety. Agora ela está divando em revistas internacionais. Ela não fala mais com a gente. Chique essa moça, né? E aí, Fernando, o Linda, que me maravilhosa. conta de novo? Ah, não sei, deu apagão, né? Sabe, de vez em quando eu costumava dizer que eu ainda espero viver para ver um apagão, embora eu tenha medo. Né? Não quero um apagão desse que está lá no Amapá, né? O estado inteiro sem luz. E aí a gente tem uma coisa muito normal nesse país que a gente vive, infelizmente, que as pessoas que têm dinheiro estão indo para hotel para desfrutar de, como é que chama? Ar-condicionado, internet, né, uma vidinha melhor. E o resto do estado e os demais habitantes do estado estão já há mais de 48 horas sem energia elétrica, com tudo parado, em plena pandemia. Já pensou se isso vem por aqui? Olha, a questão de infraestrutura de um país, ela é uma coisa seríssima, em todos os aspectos. Evidentemente, houve um acidente, pegou fogo e tal, mas não tem plano B, né? Não Não tem. tem plano B. O plano A não funciona. Eu fiquei aqui, você lembra disso, eu fiquei 29, foi isso? 29 horas sem energia, no meio de São Paulo, que tem de tudo. Agora, o meu questionamento é o seguinte, eu estava lendo agora, foi criado um comitê de crise no governo federal. Escuta, isso, não sei quantos dias esse pessoal vai ficar, porque veja bem, tem duas coisas na modernidade que não podem faltar, é água fundamental, e luz, porque tudo que você faz é com energia elétrica. Aí você fala assim, não, vamos sustentabilidade, beleza, vamos fazer carros elétricos. O que eu faço com o carro hoje? Um hospital. Nesses lugares, né, onde, por exemplo, a água, né, depende de bomba para jogar água para não sei aonde. Né? Quer dizer, tem Sim, um sistema que eu não sei por que, inclusive, que a telefonia costuma cair, que seria uma coisa distinta. Né? Então, quer dizer, o Estado está sem internet e está sem telefonia. Vou te contar uma história que eu acabei de lembrar que agora, falando com você. Há 20 e tantos anos, com a Cristiane Bucco, nossa amiga, né, fomos fazer nosso primeiro trabalho no Piauí. Nós chegamos no Piauí e, Valdinho, só claro, põe a câmera um pouquinho mais... assim, Isso. Porque você é bonito, você tem que aparecer, porra. ah, bonito, hein? Pois é, quem dera. O meu irmão gêmeo, o Brad Pitt, pegou tudo para ele.
O que ficou isso aqui. Cara, esse cara é um desalmado. Olha, o Henrique Fonseca está aí, nosso aluno. A Rosângela também entrou. Boa noite, pessoal. Então, deixa eu contar. Eu fui para o Piauí, fui fazer um trabalho lá com o Cristiane Bucco, de diagnóstico do Parque Nacional da Serra da Capivara, para a Unesp. E aí a gente chegou lá num belo dia, a gente voltando da nossa primeira visita ao Parque Nacional. Isso significa visitar 11 sítios arqueológicos ali por 40 graus a temperatura. E aí você chega à tarde daquele jeito e, né, o que acontece? Não tem luz. E aí a gente, né, foi lá no hotel, isso no hotel onde nós estávamos, assim, e aí, o que é que vai se fazer? Assim, não sei, vocês já ligaram? Daqui a pouco o telefone cai. O telefone caiu. Aí nós fomos falar com a Nied Guidon, lá no centro lá do Museu do Homem Americano, lá, da Fundação Museu do Homem Americano, e ela estava nervosíssima, porque ela tinha ido ao escritório do representante de energia elétrica, e o cara tinha saído para ir comprar um lampião. Ou seja... Quer dizer, o cara saiu para comprar um cliente, né? Nós ficamos 3, 4 dias. No quarto dia, eu já estava completamente desesperado, né, sem água, porque aí, assim, é uma região semiárido, a água depende da energia elétrica para puxar dos poços artesianos. Ou seja, estávamos sem luz, sem água, sem telefone, e o responsável tinha saído para comprar lampião. Você imagina como é que é a situação. Aí você imagina como é que a gente está vivendo lá nossos queridos compatriotas do Amapá, né? A gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa, porque uma hora vai chegar por aqui, né? E o que é que nós vamos fazer? A gente já teve um apagão recentemente, há uns 4, 5 anos. Quanto tempo, hein? Enfim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. O Henry está falando aqui, o Henry está morando no Piauí, São Raimundo Nonato, e ele está falando que aqui, no Piauí, temos o maior parque de energia solar da América Latina, Henry. É o tal negócio, querido. As fontes renováveis de energia, a energia solar, ela é fundamental, porque numa hora dessa, você percebe que ela é uma energia limpa, ela é uma energia muito barata, essa que é uma grande verdade, tanto para a implantação dos parques, né, de eólicos. Você está morando em Teresina, desculpa, Henry, desculpa. Tanto a implantação dos parques eólicos, você tem vento, você tem um monte de condições de fazer coisas diferentes e não partir da mesma matriz energética sempre. Sim. Entendeu? Uma hora você pega os tá? Não dá para ficar buscando de uma única fonte. Não tem condição. Não. O Henry me corrigiu, ele está morando em Teresina, o parque é em São Raimundo Nonato, desculpa. São Raimundo Nonato, nordeste, sudeste, desculpa, do Piauí, está a cerca de 400 quilômetros de Teresina. A gente, na verdade, às vezes que eu fiz umas 10 viagens para esse parque ao longo dos anos todos, mais que isso, enfim, mas nós não íamos até Teresina, nós descíamos em Petrolina, porque era mais o acesso a Petrolina na época para a universidade era mais tranquilo. Né? Agora, eu só queria fazer um apelo, né, porque... Escuta, aí gente em hospital, e gente mais velha, e criança, quer dizer, gente que não tem como se defender numa hora dessa sem energia. Entendeu?
É muito triste. Nossos irmãos lá estão sofrendo muito. Problema de violência que numa hora dessa você sabe que aumenta. Não tem como, a gente vai aproveitar. Quer dizer, a questão de infraestrutura no Brasil é uma calamidade atrás da outra. Claudinho, eu queria falar também, inventar uma figura jurídica essa semana, estupro culposo. O que é isso? Não existe. Não existe. Eu estava pensando nisso, eu acho essa coisa terrível dessas coisas que continuam acontecendo aqui no nosso país, né? E, aliás, não só no país, enfim, em outros lugares, a questão do... O Henrique disse que era aluno culposo. Eu tento manter a seriedade, mas não dá, Henrique. Eu aprendi sem a intenção de aprender. Não, mas eu acho que, por exemplo, voltando aqui, a gente tem alguns problemas sérios culturais, né? Eu penso que temos um processo de educação violento para ser feito, né, grandioso, para que isso venha a mudar, né? Eu vejo algumas manifestações favoráveis das pessoas à situação, muita coisa contrária à moça, como se a moça fosse criminosa. E aí a coisa é bastante séria, né? E aí a gente tem todo um sistema jurídico que, para variar, né, beneficia quem tem dinheiro, não dá para falar outra coisa, né? Não dá para dizer. Né? E aí é uma coisa muito, muito séria. Agora, se a gente partir do ponto de vista cultural, eu questiono algumas coisas, viu, Fernando? Eu acho a gente vai começar a evoluir daqui a uns 200, 300 anos, né? Quando o indivíduo parar de se referir à companheira como minha mulher. E normalmente o indivíduo diz, né, as mulheres costumam dizer meu namorado, meu marido, meu esposo. Né? O cara diz minha mulher. Nisso daí já tem uma conotação de propriedade, né, que até, né, eu costumava sempre brincar, ou mesmo seriamente falar com os meus alunos, o moleque tem 14, 15 anos, filho da puta não trabalha, não sustenta ninguém, não é capaz de sustentar a si próprio, mora na casa do pai, mas a mulher é dele. Que porra de propriedade é essa? Para começar, não existe essa propriedade. Então, enquanto a gente tiver essas circunstâncias, eu imagino o quão longe nós estamos de uma situação em que eu tenho companheira, eu tenho amiga, eu tenho... Né? Você já percebeu que raramente são poucas as mulheres que dizem meu homem? Se a mulher disser meu homem, ela vai ser mal interpretada. Infelizmente, é isso que acontece. E eu vou te dizer mais. Por causa de uma série de estupros que estavam acontecendo, por causa de médicos, hoje a lei vai fazer exame ginecológico, tem que ter uma enfermeira junto. Eu fiquei pensando essa semana se em casos de julgamento como esse, pelo menos um dos integrantes não tem que ser feminino. Ou a juíza, porque, escuta, o que a gente viu... Veja bem, eu não estou defendendo a moça, nem atacando a moça, nem defendendo o cara, nem atacando o cara, mas não houve lisura. A partir do momento que aquele advogado jogou essa moça no chão, pisoteou essa menina, agora está vindo uma tese que vocês não leram o processo porque ela saiu daquela boate, foi para uma outra. Escuta, quero saber disso. Isso aí não tem relevância nenhuma.
Isso aí não tem relevância. Agora, vocalizar, sabe, pessoas que... Bom, aí a gente vai entrar no assunto do Rodrigo Constantino. Ele vem vocalizar dizendo que se ele tivesse as filhas dele, que se as filhas chegassem e dissessem, pai, eu bebi, me droguei e tal, e o outro se aproveitou, não, eu não vou entrar com processo contra o cara. Velho, quando você vê uma pessoa... O cara está justificando a ação do agressor. Não, e ele falando, não, eu não tô defendendo o estupro. Espera um pouquinho. Se uma pessoa não está no seu estado normal, o que você tem que fazer com ela é pegar e levar para um hospital, é pegar e levar para um médico, é pegar e levar para uma pessoa que reconstitua seu estado. Agora, o abuso do incapaz, seja esse incapaz qualquer... Podia ser um homem também, não sei. Eu já não sei mais, entendeu? Nós estamos falando das mulheres, tem cara aí que pode pegar o homem também. Então, veja bem uma coisa, esse tipo de crime é hediondo, esse tipo de crime não pode, nós não podemos nunca, nunca passar por isso impune. Esse julgamento, ele precisa ser anulado. Ele precisa ser anulado. E você falou da questão de dinheiro. Eu não quero nem dizer o que estou pensando aqui, porque amanhã eu vou ter que provar e pode dar um problema para mim. Mas, sinceramente, a força econômica entrou neste julgamento. Olha, eu já passei por uma situação jurídica, já fui vítima do sistema judiciário brasileiro quando eu tinha 14 anos. Eu fui sequestrado em local público com 6 testemunhas oculares. Acontece que era gente rica e eu sou de origem pobre, né? Sou pobre, enfim. E aí o processo, que levou cerca de 10 anos, né? Eu fui vítima aos 15, aos 25 é que saiu o resultado, em um imbróglio jurídico que finalizou com a seguinte sentença: insuficiência de provas. Ora, se você é pego dentro de um bar, na frente de 6 pessoas, essas pessoas estavam vivas, a maioria delas estavam vivas até há pouco tempo, ok? E aí as pessoas, você sofre problemas físicos, você sofre uma série de coisas, e a justiça entende que não há provas suficientes. Eu precisava ter sido morto e esquartejado para ter prova, é isso? Né? Agora, você vai ver do lado de lá, né, quem eram essas pessoas, qual o poder financeiro delas. E eu me sinto muito solidário nessa situação, quando eu vejo a situação dessa moça aí, por exemplo, de ser tratada como criminosa, porque eu também já fui, né, tratado como criminoso porque o advogado do outro lado tinha mais poder que o meu. Aliás, assim, para você ter uma ideia de como a coisa funciona nesse país que a gente vive, nós tivemos 3 advogados que foram comprados pela outra parte. E meu pai, assim, tendo que se virar no meio dessa gente. Enfim. Mas vamos em frente, né? Deixando claro que, por um lado, né, nós precisamos... Eu estava vendo um comentário aqui, Marquinhos Luiz, né? Nós precisamos evoluir muito enquanto seres humanos, enquanto homens, né? Como é que a gente trata as mulheres, como é que tratamos nossas irmãs, nossas mães, né? A partir do momento que você acha que você não tem que arrumar... E aí vamos para a coisa mais simples, né? Porque eu parto do seguinte princípio: que história é essa de um cara não fazer a própria comida, não arrumar a própria cama, não limpar o próprio banheiro, né? E jogar isso tudo nas costas da mãe? Então não me venha falar de respeito à mulher se você não limpa seu banheiro, cara. Desculpa o palavrão. Né? Mas aí o cara é incapaz de lavar uma louça. Então, o nível de evolução no ambiente em que a gente vive, é normal você encontrar um apartamento de rapazes
sujo, imundo e porco, e aí a resposta é não tem uma mulher. A coisa é feia, a coisa é muito feia, né? E Aldinho, aí, eu queria até colocar uma questão aí, porque quando há desculpa. quando há estupro, as mulheres já têm problema de procurar a delegacia, tá? Depois tem problema de levar, porque o estupro, as pessoas precisam entender uma coisa, é você matar uma pessoa e ela continuar viva, morta por dentro. É um crime que causa uma ferida, não recupera. Você compromete toda a vida futura. E se você, os amigos estão achando que eu estou exagerando, com o tempo eu fui conhecendo um caso ou outro, uma pessoa ou outra, as pessoas têm problemas gravíssimos. Então, é um tipo de crime que não dá para... E outra coisa, além das mulheres, cuidado, mas a população LGBT também sofre abuso, e aí são dois, é um preconceito em cima de outro que também vem na história. Então você percebe que essa questão é extremamente delicada. Eu espero, nós, né, Valdinho, a gente espera para essa moça que seja feita justiça, mas que ela seja bem tratada. Sim, Né? quando a gente, quando você fala na violência, né, assim, o Brasil continua matando no mínimo um travesti, um homossexual por dia ou mais, né? A quantidade de assassinatos continua uma constante. Há alguns vídeos de violência contra esse pessoal de uma crueldade absurda e a sociedade não se revolta com isso. É uma coisa tenebrosa. Olha o Barrichello aí. Tudo bom, querido? Márcio Monteiro. Essa história acabou, a gente estava falando do Rodrigo Constantino, quer dizer, se nem a Jovem Pan aguentou o cara, se nem a Jovem Pan hiperconservadora aguentou o cara, você imagina. Eu acho que existe e deve existir em todos aqueles, inclusive a gente aqui com o nosso trenzinho, um limite nas expressões de opinião, um limite ético. Quantas coisas a gente não concorda, mas a gente acaba ponderando de uma maneira razoável. Né? Eu também, Barrichello, todos nós aqui, você é um fofo, beijo enorme. Porque acontece o seguinte, a virulência desse cara, dos discursos dele, levam sempre ao ódio. Sim. Ele é incapaz de falar uma coisa positiva. Incapaz. Só uma das primeiras manifestações dele, ao dizer assim, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Poxa, que medo! Que medo que eu tenho de você! Que medo! O que você é? Você é Deus, caralho! Não é porra nenhuma! Não é porra nenhuma! Entendeu? Tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Não é assim que se faz jornalismo. Não é assim que se passa informação. O que é isso? Atenha-se a passar informação e quando for fazer comentário, seja equilibrado, pô. Sim, justo, né? É uma coisa, uma questão ética. E agora, sim, é engraçado, porque teve uma corrente aí, o rapaz já foi demitido de 4 lugares diferentes, né? Uma reação concreta, uma resposta concreta desses meios de comunicação à opinião pública. E é isso, né, que a gente precisa manter, né, essa postura. Eu acho que nós temos a obrigação de cobrar, né, dos nossos jornais, das nossas emissoras, uma postura correta em relação ao que está acontecendo. Né? E aí é preciso, sabe, não dá para manter funcionário desse tipo, certo? Não. E aí, Fernando, falando em postura da nossa imprensa,
A hora que você quiser falar de eleição, mas só vamos ver aqui que a Márcia Vanessa está dizendo: já fui assediada por um patrão. Quando vivemos isso, muitas vezes nem temos reações. Fiquei calada para não perder o emprego. Isso é terrível, Márcia, porque acontece não só, né, acontece com as mulheres, que elas ficam com medo de se manifestar, de cobrar desse indivíduo. Né? Acontece isso dentro dos ônibus, acontece nas ruas, as pessoas precisam ter respeito. Eu não estou falando de um comportamento puritano, né, mas qual o direito que o indivíduo tem de abordar de maneira chula uma mulher que está passando pela rua, né? É uma coisa... Nunca. E aí, quando você vê um patrão assediando, né, uma pessoa, o que ela deve fazer? Hoje em dia, a gente tem aí a possibilidade de gravar, né, fazer algumas coisas com esses indivíduos. E a gente precisa dar força para quem tem a possibilidade de fazer isso, eu acho. Né? Então, se eu tenho uma pessoa que está sendo assediada, o mínimo que eu acho que a gente pode fazer é buscar orientar em como a gente vai, né, combater esse indivíduo. Valderez entrou. Boa noite, Valderez. Valdinho, quero mandar um beijo aí para todo mundo que está na live, uns recados lindos, maravilhosos, a gente ama vocês. E fazer uma nota aqui, vi que Anthony de Cristo entrou aqui na nossa live. O Anthony é um dos jornalistas mais emblemáticos desse país. Anthony, um beijo enorme, um abraço enorme. Anthony é de uma geração que fazia jornalismo de um jeito muito diferente, muito mais profundo, reflexivo, inteligente, combativo, sim, mas sem espezinhar ninguém. Eu tenho uma grande admiração pelo Anthony, e Anthony foi da Gazeta Mercantil, foi de outros veículos, honrado pela presença aqui com a gente. Trocando um pouco de assunto, só uma coisa, eu fico olhando aqui de lado, aqui, assim, é porque eu estou com o computador aqui, ligado ao meu lado, e fica mais fácil de seguir os comentários por ali, inclusive o quadro é um pouco maior. Né? Não minta, você está pegando Palmeiras e Bragantino, nós viramos o primeiro tempo 1-0 em cima do Bragantino, não faça isso, Valdinho. Está aqui, eu não vou virar meu telefone, está aqui, ó. Você quer ver a gente de novo? Ó, que lindo, ó. Olha que legal, cara. E aí, Valdinho, cara, que é uma forma legal. Para quem tem a possibilidade de ver em computador, inclusive que os comentários não ficam aqui embaixo, os comentários ficam ao lado. De onde a gente faz essas fotos, esses print screen aí que a gente publica. Mas vamos voltar a falar aí dos assuntos mesmo do dia? Então, deixa eu dar uma palhinha. A gente teve a honra agora, domingo, de receber a Silvia Bittencourt. Ela está, a gente falou, ela está super feliz. E eu queria falar um negócio porque a Silvia acabou colocando uma ideia lá, o livro do Rosenbaum. Agradecer a Silvinha pela baita força aí que ela deu e tal. Eu queria sugerir uma coisa que é o seguinte: o Hitler, ele teve uma cineasta oficial chamada Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl. Depois eu escrevo aí, porque é o tal negócio, né? Cada nome que... A Leni era uma mulher muito bonita, e ela, muito jovem, começou a filmar. Ela era atriz. Eles tinham um negócio na Alemanha e na Áustria, uma coisa da época, 1920 e tal, que era fazer filmes de montanha. Toda a ação passava em montanhas. E a Leni começou a filmar ali e atuar ali também. Como ela era muito talentosa, ela enquadrava muito bem, as fotografias dos filmes dela, o Hitler convidou a Leni Riefenstahl para fazer filmes para o Partido Nazista.
Ela fez 6 filmes, se eu não estou enganado. Mas 2 deles são ponta de lança, que é O Triunfo da Vontade e o filme das Olimpíadas, de 1936, Olímpia. E o Triunfo das Villains, que é o Triunfo da Vontade, ela fez em 1934, na convenção, foi uma grande convenção do Partido Nazista na cidade de Nuremberg. Muito que bem. A Lenin inventou nesse filme O Triunfo da Vontade, foi a primeira vez, ela inventou um monte de coisas que não existiam na época, porque ela, como cineasta, era assim de uma criatividade absurda. E ela inventou, na época, ela pegava as pessoas saindo de várias cidades alemãs, tá? Jovens, pessoas mais velhas, desde a preparação dessa história da convenção, até quando eles chegavam no parque em Nuremberg, as pessoas formavam uma suástica, e o discurso do Hitler foi à noite, à base de tocha. Essa coisa muito do fogo, essa coisa muito esse fogo só acentuava o caráter messiânico dele. Então foi uma coisa que esse filme, obviamente, o que eles fizeram? Você tinha um bando de gente lá em Nuremberg, mas um dos veículos de comunicação mais utilizados pelo nazismo foi o cinema. O cinema era uma coisa que eles usavam em larga escala. Esse filme foi para a Alemanha inteira. Bom, a Lenin gravou pela primeira vez nesse filme uma imagem de avião para avião. Olha que louco. O avião do Hitler aqui, ela gravando o cara num outro avião contra o céu. Isso só afirmava, uma imagem dessa, uma sequência dessa, só afirmava que ele era um cara acima de todo mundo. Ele era um deus. Ele flutuava nas nuvens. Bom, o Olímpia foi o filme que ela fez em 36, das Olimpíadas e tal, que aí o Hitler ficou puto, porque na prova de distância, o Jesse Owens, né, negro, inglês, ganhou dos 2 alemães. Então ele deu as medalhas para os 2 alemães, mas não deu a medalha para o Jesse Owens. A coisa mais bonita que aconteceu foi que em Berlim, aquele estádio das Olimpíadas, ele foi derrubado, foi feito um outro estádio de futebol para as Olimpíadas, para as últimas Copa do Mundo, e a praça na frente desse novo estádio, ela chama Jesse Owens. Isso foi uma recuperação histórica linda, né? Mas eu quero indicar para as pessoas o filme que fala da Leni. Ela morreu com 101 anos. Esse filme chama A Deusa Imperfeita. Eu acho fundamental assistir esse filme, porque a gente vai entender o que aconteceu. O beijo da morte na cineasta foi justamente o fato dela ter trabalhado para o nazismo. Agora, foi uma grande cineasta. No final da vida dela, com 90 anos, ela começou a mergulhar e fazer filmes subaquáticos. E ganhou prêmio com isso. Então, quem quiser saber um pouco mais dessa história, no complemento aí do que aconteceu com a nossa live da Silvia, por favor, A Deusa Imperfeita, falando da história da Leni Riefenstahl, que depois eu escrevo aí, quando a gente... O filme está disponível em alguma plataforma? Cara, parece que tem nos YouTube da vida aí, a gente encontra. Eu fui assistir no cinema, né? Eu fui assistir no cinema, tem um som... Foi o marido dela, que era acho que 20 anos mais novo que ela, que ajudou a fazer o filme. Mas ela mergulhava aos 90 anos. Entendeu? É louco isso. Que nem eu. A minha dica desta semana é Clarice Lispector, né? A Clarice vai completar 100 anos, é isso? Você estava falando? Centenário agora, dia 10 de dezembro, uma coisa assim. Isso. E
ela vai voltar a ser assunto das nossas lives daqui a pouco, né? Mas esse trabalho aqui não é de um brasileiro, Benjamin Moser, que é o autor deste livro, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, no Texas, hoje ele vive na Holanda, e ele é um dos responsáveis pela divulgação da obra da Clarice no mundo inteiro. Então, assim, a Clarice passou a ter outra visão, outro patamar, né, na Europa e América a partir desse livro, que é extraordinário. A Adriana está dizendo, é a Drica Rangel que está dizendo para nós que o filme está disponível no YouTube. O filme que legal. Que bom. Legal. Então, dicas. Obrigado. Benjamin Moser, a Clarice Lispector, né? E chama-se Clarice o livro. E o filme, como é que é o nome do filme mesmo, Fernando? A Deusa Imperfeita. Deusa Imperfeita. Falando em Deusa Imperfeita, vamos falar da televisão? Eu estou a fim de falar mal da televisão hoje. Falando em Deusa Imperfeita, cara, essa nossa televisão é uma merda. Desculpa, mas assim, eu tenho algumas coisas que me irritam. Porque, assim, hoje, por exemplo, hoje foi um dia que eu deixei a televisão ligada o tempo todo, estou aqui trabalhando, fazendo outra coisa, a televisão fica ligada. E eu me sinto nos Estados Unidos. É óbvio que a eleição é importante, que está rolando lá, mas eu quero saber quem é que vai entrar na prefeitura. As nossas emissoras de TV, a maioria delas, elas têm todo o espaço possível para falar dessa porcaria dessa eleição norte-americana, e nós não temos a oportunidade de ver um debate entre os nossos candidatos. Há 2 semanas da eleição, 1 semana, 10 dias. A partir de hoje, até a eleição, faltam exatamente 10 dias. Né? E aí tem essa coisa toda, ok, vamos ver, saber o que está acontecendo no mundo. Perfeito. Vamos ver o que isso influencia no nosso país. Sim, mas quem vai mexer com a merda toda é esses fulaninhos que estão aí. E eu preciso saber quem são esses fulanos, meu Deus do céu. Né? Você tem um problema, você tem duas questões aí, uma questão macro e uma questão micro. Quer dizer, do ponto de vista macro não adianta, Baldinho. Eu acho que entender se o Biden vai assumir ou não é uma coisa importante. Só estou achando que realmente existe já um exagero e tal, né? Mas esses últimos 4 anos, essa administração do Trump, que tem coisas muito boas para o seu país e para o seu público, ele, do ponto de vista internacional, foi um desastre. Mas um desastre, assim, completo. Eu acho que você ir até a Inglaterra, tá com a rainha, que é uma instituição mundial, e deixar essa mulher andar atrás de você, primeiro é falta de educação. Segundo, ele tem que ver a idade da rainha. Terceiro, ele tem que entender que ele está mexendo com uma das figuras históricas mais importantes do século XX. Tá? E que ele não passará para a história como uma das figuras mais importantes da política no século XXI. Talvez isso machuque muito o topete dele. Agora, veja bem, a gente até estava falando de Texas, né? Eu queria saber dos texanos que se vão dar. O sistema eleitoral norte-americano é muito complexo. Eu acho até que não condiz muito com a democracia direta, enfim, né? Mas veja bem, eu concordo. Entender, né? Desculpa te interromper. Oi? Precisa fazer cursinho para entender aquele negócio, né? Tem. É terrível. Coisa de louco aquilo. Mas, enfim. Veja bem, a Inglaterra tem Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes também. Enfim, são democracias, né? A inglesa ainda é bem diferente, porque é parlamentarismo. Mas a questão, sim, eu acho que precisa haver uma questão de cobertura,
um pouco mais equilibrada, né? Hoje o Datafolha soltou agora no final da tarde uma nova pesquisa aqui para prefeito de São Paulo, a gente não pode falar, né, por causa da lei eleitoral, mas quem quiser dar uma olhada no UOL, ou na Folha, ou nos outros veículos, só confirmou o que eu penso desde o começo da eleição em relação a um candidato específico, que para mim não passa de voo de galinha. E isso vai acontecer de novo. Já está acontecendo de novo. É voo de galinha. As últimas 3 eleições, ele começa ali, porque depois que abre a boca, o ruim, eu não trabalho mais com marketing político há muitos anos, porque o candidato como produto tem sempre um grande defeito, é um produto que fala, e cada vez que fala, detona o trabalho, e porque eu tenho nojo dessa coisa toda, então eu defendo quem eu quero, acabou. O que eu sei dos nossos candidatos é que todos eles estão indo para o Espírito Santo. Todos eles estão indo rumo à vitória. Então, vai ter um grande encontro lá em Vitória, no Espírito Santo. Inclusive o Trump está indo para lá. O Trump, se ele souber que é Vitória, a capital, ele vai para lá agora. Ele pega o Air Force One, bota todos os assessores ali, ele vai para Vitória, entendeu? Agora, voltando aqui, eu acho, por exemplo, nós temos aí uma postura de um presidente norte-americano em relação à doença, né, que, de uma certa forma, influenciou e dá o resultado que nós temos aí nos Estados Unidos. E eu estava assustado, eu estou muito assustado com essa nova onda do Covid. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 100 mil novas pessoas contaminadas nos Estados Unidos. Isso é fatal, que isso foi resultado de uma eleição sem controle, né, de um processo eleitoral sem controle, onde as pessoas saíram. Quer dizer, hoje eu vi fotos de pessoas armadas lá no Texas, né, acompanhando a votação. Né? Então, quer dizer, nós não podemos esquecer, independendo de tudo que nós estamos sofrendo, estamos passando, e de tudo que está por vir, né, que a gente está em plena pandemia, e se nós não tivermos todo o cuidado, nós vamos... Quer dizer, eu estou vendo o lockdown em vários países europeus, e eu estou morrendo de medo. Hoje realmente eu passei um dia muito mal-humorado, irritado, aquela coisa de rabugento que você me conhece, mas estava hoje exacerbado, porque assim, eu acordo com essas notícias. Tal país, a Itália está terrível, a Inglaterra terrível, a Espanha terrível. É óbvio que a gente copia tudo que é da Europa, logo chega aqui. Então foi errado. Valdir, 100 mil. E aí a gente tem uma eleição daqui a 10 dias, as pessoas estão na rua alucinadamente, onde nós vamos parar? Eu acho que um toque importante para as pessoas é assim: se você tem alguma doença, né, que já te acompanha e que pode te expor, desculpa, o voto é obrigatório, mas não vá votar, acabou. Sabe, eu acho que expor a saúde da gente é o nosso maior bem. Se a pessoa não vota, vai ser chato, mas não vota. Eu era a favor de jogar essa eleição para o ano que vem. Mas, você sabe, né? Você sabe, o cara fica 4 anos na boca, aí ele quer tirar o dele. Ele está pouco se ferrando, se a população, se vai morrer mais 1 milhão de pessoas, se não vai. Nós estamos com 160 mil mortes nas costas, 5 milhões e meio de pessoas que se infectaram, e fora o resto do país rezando para isso não acontecer, da gente não ficar doente. Então, sabe, esses caras não estão nem aí. E, na verdade, a gente devia voltar para o celular mesmo, entendeu? Tecnologia tem.
Tecnologia tem, podia votar dentro de casa. Na Holanda se vota dentro de casa. Os Países Baixos se votam dentro de casa. Acabou. Entendeu? Valdinho é rabugento mesmo. Ô, Frei, fica quieto, velho. Rapaz, olha aqui, olha o tamanho do sorriso, como pode dizer que eu sou rabugento? Só um toque, um toque para também que eu acho importante. Nas unidades de votação a gente não sabe como será, quer dizer, vai ter fila fora ou dentro, porque algum momento, se você for manter distanciamento das pessoas, vai ter fila. É complicada essa história, entendeu? Estou pensando em ir de escafando, saca? Não, mas eu acho que, sabe assim, se a gente ficar atento aos horários, a coisa vai ficar mais simples. Por exemplo, as pessoas têm a mania de correr todo mundo para num horário só para ficar com o resto do dia livre, né? Não dá. Quê, né? Então, se a gente obedecer basicamente aos horários, né, a gente vai encontrar um ambiente mais favorável, né, aqueles que precisam obrigatoriamente votar. Até a Drica está me chamando de rabugento agora, virou moda. Vamos falar da próxima live, Fernando, que o nosso tempo está indo embora. E a gente precisa falar do Monair Campos. Você viu o vídeo dele hoje? O pessoal aí, será que viu o vídeo do Monair convidando o pessoal? Olha, nós somos suspeitos. Monair Campos é um multiartista. Ele toca violão, baixo, guitarra, canta, compõe, grava, é poeta, é dramaturgo, é escritor, é professor. Tá bom, né? Tá bom. O Mona é um intelectual, né? E mais do que isso, ele está no movimento negro. Isso é muito importante entender. E ele tem uma atuação também religiosa, enfim, é um cara de várias facetas e é um fofo. Eu queria convidá-los aí, gente, para prestigiar o Mona agora domingo e já dizer que na semana que vem, por conta da eleição, em vez de papo de quinta, a gente vai ter aí uma live do Valdo. Eu vou entrevistar o Valdo para a gente falar um pouco da sensitiva da Vila Mariana. Então tá joia. A semana que vem, esta semana a gente volta às 18 horas, é bom lembrar. Esse domingo às 18. Domingo às 18 horas. Que bicho que é no jogo do bicho 18? Eu sei que 17 é macaco, 18 também tem mais nome. Então a gente vai ter, então, nesse domingo às 18 horas, nós vamos falar sobre literatura, nós vamos falar sobre algumas questões voltadas para o teatro. Eu descobri ontem, cara, olha como é que esse mundo é pequeno, conversando com o Monair. Em 1927, por aí, eu fiz corpo de baile. Eu trabalhei no corpo de baile, né, com a direção do Ulisses Cruz, com a Sônia Cavalcante, produtora. Eu trabalhei na divulgação desse espetáculo. Esse espetáculo é muito emblemático, porque além de trazer o Guimarães Rosa para minha irmã, que é jogadora do bicho, está dizendo que é porco. Eu já tinha lido. Que ótimo. Mas voltando aqui ao teatro, o Guimarães Rosa, a gente teve no elenco da peça Corpo de Baile a Helena Costa, né, irmã da Petra, Helena Andrade, ela assinava, que resultou desse filme maravilhoso aí, feito pela Petra. E tinha o assistente de direção do Ulisses Cruz, um rapaz, infelizmente já falecido, chamado Jaime Compre. Jaime Compre foi diretor do grupo Ivamba. Do Ivamba. Influência dos ventos alísios na menstruação da borboleta azul. Porra!
O Jaime foi um grande cara, O conhecido. Monair ontem estava me dizendo assim, a gente conversando, e eu já dei o nome do Ivamba todo. O Monair começou o teatro com o Jaime Compre. Naquela época, na época em que o Jaime estava lá com o Boi Voador, ele mantinha o trabalho com o Ivamba e o Monair começou a fazer teatro junto com ele. Né? Então, quer dizer assim, é muito louco, eu acho assim, a gente aparentemente está tão distante, ou temos origens absolutamente distintas, mas aí você encontra as pessoas. O Monair é de origem mineira, ele nasceu aqui em São Paulo, mas a família dele é toda de Governador Valadares, né? E fizemos teatro, cada um pelo seu lado, mas temos uma origem comum lá atrás, né? Um encontro lá atrás com o Jaime, através do Jaime Compre, e a gente está agora juntos nesse trabalho, divulgando, no Trem das Lives, divulgando o trabalho dele como escritor, que eu acho muito legal. Deixa eu fechar essa história, então, Deixa eu fechar essa história com uma coisa que talvez você não saiba. Eu fazia, um dos grupos que eu tive que eu participei foi o Táxi, o Teatro do Centro, 11 de agosto. E o grande rival do Táxi nos festivais lá de Curitiba era o Ivamba. Ivamba. Olha que doido isso. Foi lá que você Aí eu conheceu conheci o Jaime, conheci muita gente. É dessa época que você trabalhou com a Bel? Dessa época, a Bel foi premiada. Quando eu entrei em 85, mas a gente não conseguiu estrear. A gente estava... Aliás, passou até pela censura. A gente chegou até a censura, conseguiu a censura, mas eu sofri um acidente e não consegui estrear. A gente estava fazendo uma peça do Lorca chamada Assim que Passa em 5 Anos. Eu era o velho e o irmão da Bel, né, o meu amigão, era o rapaz. A gente tinha os papéis ali, mas uma experiência fantástica. Infelizmente, acabamos não conseguindo estrear. Olha, é aquela velha história, acreditemos ou não, os espíritas dizem que nós fazemos parte de um grupo, estamos todos próximos uns dos outros, e verdade ou mentira, isso é maravilhoso. Vamos embora, Fernando? Deixa eu só terminar rapidinho. No fim, o que acontecia naquele momento é que todo mundo se conhecia por algum... Entendeu? Quando você estava num grupo de teatro, aí tinha um cara que tocava numa banda, tem aquela coisa dos anos 80, tem uma banda, aí você ia num lugar que conhecia outro. Então, um dia a gente tem que falar sobre isso, porque eu acho que a gente pode ter nascido numa maternidade entre Minas e São Paulo e não saber. Me derruba, Valdinho! Um beijo para todo mundo. Obrigado por vocês terem vindo aí. Obrigado, pessoal. A gente vai terminando esse papo de quinta, né? Nós estaremos aqui todas as quintas-feiras, no próximo domingo às 18 horas, com o Monair Campos. Aguardamos todos vocês, Márcia, Valderez, Drica, todo o pessoal que passou por aí, Tiago, os meninos todos que vieram, Frejas, né? Todo um grande abraço para vocês. Estou tirando o Fernando. E vou sair também. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado. Beijo, beijo, beijo.